Boa noite, experts! Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso podcast, para o nosso bate-papo. Primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que façam os seus comentários, mandem os coraçãozinhos. Estamos aguardando, tá? Estamos aqui reunidos para esse novo podcast, para esse bate-papo, e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Um assunto que gera dúvida a muito estudante, a muitas pessoas da área de contabilidade. Eu, William Santana Martins, perito contador. Eu, Valéria Marinucci Martins, contadora, perita judicial. Estamos aqui hoje, pessoal, para falar de perícia contábil. E vamos hoje bater um bate-papo aqui com vocês e trazendo uns esclarecimentos, tantos questionamentos, né, que o pessoal faz para nós. O que é perícia contábil, né? Isso, doutor William. E falar um pouquinho desse cenário da perícia contábil. Vamos aí, professor William, doutor William aqui conosco. Pois é, pessoal, já milito nesta área já tem alguns anos, desde o ano de 2001, né, que eu trabalho com perícia judicial, então tenho uma certa experiência, né, vários processos que eu já trabalhei, cálculos, mais de 3 mil cálculos realizados, tanto na perícia quanto cálculos para instruir as peças dos advogados, liquidação de sentença e por aí vai. Então nós temos assim uma certa bagagem nessa área. Então nós vamos ter uma conversa aqui hoje bem informal para falar o que é perícia, como funciona, as formalidades, né? E é isso aí, né, dona Valéria? Isso, e de forma bem simples, vamos esclarecer aí para vocês a questão desse universo, perícia contábil. Perícia contábil é só cálculo, é só planilha. O que envolve numa perícia contábil? O que você aí do outro lado imagina? Vamos então por partes. Imagine só, nós temos duas partes brigando em uma questão de que eu paguei você e você fala que eu não recebi. Então, como é que tá isso daí? E fomos lá para o universo, né, de um processo judicial, tentando esclarecer se um recebeu, se o outro não recebeu, e aonde que entra o perito, professor William? Dona Valéria, é uma situação complicada, né? Primeiro, entender o que é essa perícia. Eu vejo aí a dúvida de muitos profissionais, de muitos estudantes, né, porque essa matéria ela é vista lá no 7º ou 8º período da faculdade. Então, assim, os alunos às vezes não conhecem, os alunos de contábeis, de administração, às vezes ficam em dúvida, o que é perícia? Né? Como funciona a perícia? Aí quando chega nessa matéria, falo, mas eu não sabia que a contabilidade poderia trabalhar também no judiciário, né? O contador ser auxiliar do juiz, como funciona isso? Né? Então há essa dúvida, né, para os profissionais que estão formando e até mesmo para vários contadores, que muitas vezes eu converso com contadores aí que não foram para essa área de perícia, né, estão aí falando, mas eu gostaria de entender melhor o que é, né, como é que funciona, como funciona, né, porque quando você veio falar em perícia, sim, você só lembra da batida de veículo, né, bater um carro aí na cidade, chama a perícia para ver quem está certo e quem está errado, não é isso? Isso. E é a mesma coisa na justiça em relação aos fatos contábeis, né, cálculos judiciais, liquidação de sentença, apuração de haveres, prestação de contas. Então, você está querendo nos dizer que quem coloca os números na mesa, certo, corretamente, é o perito. Bem colocado, aí que eu coloco os números na mesa, é o perito. Mas o perito não é calculadora não, viu, pessoal? Porque às vezes ela tá falando que coloca os números na mesa. É porque todo mundo imagina, né? Fala contabilidade, você já é uma calculadora. Eu já penso, às vezes nós vamos processar alguma coisa, ou vamos conversar com alguém e fala de contas, mas quanto que é isso? Mas isso aí não dava tanto. Peraí, vamos pegar a calculadora. Mas você não é contador? Assim, calma aí, que não chega nesse ponto, não. Mas é bem isso. As pessoas, o imaginário das pessoas é esse mesmo. Sim. O contador já faz ali de cabeça, já sabe, popularmente falando. Mas é interessante essa área pericial, né? E que você jogou muito bem aí
quando você criou um caso hipotético, falando de duas pessoas estão em litígio na justiça, estão ali, um está dizendo que pagou e o outro está dizendo que não recebeu, não é isso? Isso. Pois é, então chega no momento, doutora Valéria, que o juiz necessita de um conhecimento técnico, de alguém com conhecimento técnico na área de cálculos, na área contábil, para poder decidir quem está certo e quem está errado, né? Se realmente está devendo, se não está, como que é isso? É interessante falar nisso porque o perito, ele não é ele que decide, não. Tá? Sim. Eu gosto muito de falar isso porque, às vezes, o aluno, a pessoa que não conhece como funciona na justiça, vai achar que o perito que toma a decisão. Não é. O perito judicial, ele tem que ser imparcial até para que leve um contexto, né, aproximado para o juiz. Exato. Então, o perito, ele vai mostrar para o juiz se há uma diferença ou não, se foi pago a mais, se houve taxas superiores ao que foi cobrado em contrato e tal. Então, o perito vai mostrar isso ao juiz. E quem toma a decisão, pessoal, é o juiz. É o juiz. Tá? Você está aí para mostrar os fatos, o que realmente aconteceu. Então, o processo, você pega o processo ali, vai verificar os extratos bancários, vai verificar o pagamento, né? Se não tiver no processo, tem que solicitar as partes para que apresentem, né? Então, o perito, ele vai buscar as provas, né? A perícia, ela é mais uma prova no processo. Tá? O juiz não está adstrito à perícia, certo? Ele pode ter outras provas ali para tomar o seu convencimento. Tá? Exatamente, ou seja, o coração do processo seria a perícia para o desenrolar dessa lide, para o juiz ter o seu caminho para se organizar e chegar numa conclusão assertiva, né? Doutora Valéria, eu acho, quando você fala em coração, né, é interessante. Eu acho que o coração aí vem pela profissão. Sim. Que às vezes a gente apaixona aí pela profissão contábil, né, porque é uma profissão tão rica em valores, né, em situações que o país necessita desse profissional, desse contador, né, a justiça necessita. Então, quando nós falamos em coração, pessoal, é a paixão pela profissão. Mas o perito, ele não pode se apaixonar pela causa, tá? O perito, ele não trabalha com o coração, certo? O perito, ele é o perito do juiz e ele está ali para o quê? Para ser imparcial. Isso para mostrar o que realmente está acontecendo. Mas eu fiz uma pegadinha, eu pensei que ele ia cair, gente, mas não funcionou. Mas é isso mesmo, é ser imparcial para demonstrar todas as partes envolvidas, tudo aquilo que tem um contexto. Isso, dona Valéria, porque é interessante quando você fala assim, porque são 3 peritos trabalhando nesse momento. Né? Então, são 2 partes, você falou, o autor e o réu. Sim. Né? O autor e o réu, eles também têm os seus peritos, que são chamados de perito assistente. Perito assistente do autor e perito assistente do réu. Né? E você é o perito do juiz, é o perito judicial. Então, você tem que ser imparcial. Imparcial. Né? O perito do autor e o perito do réu estão buscando a verdade dos seus clientes. Né? O que eles acham que o cliente está correto ali. Então, eles vão mostrar toda a documentação que prova que eles estão corretos. Né? Tanto o autor quanto o réu. Agora, o perito do juiz, não. O perito do juiz vai buscar ali os fatos, vai buscar a documentação e mostrar o que realmente aconteceu. Tá? Então, por isso que é bom, igual você falou aí, que ele é imparcial. Né? O perito do juiz, ele tem que ser imparcial para que o juiz possa usar aquele documento como prova. Tá? E possa decidir a lide. Exatamente. Tá? E aí, num contexto desse, olha só, 3 peritos. Nós teremos os peritos assistentes e o perito judicial.
no início do processo, toda aquela, né, provas iniciais, todo um contexto, porque está em pauta uma discussão do que está certo, do que está errado, enfim. Mas e aí, no primeiro momento, quando se chega ao momento de uma perícia judicial, o primeiro passo são as partes apresentarem os peritos assistentes de ambas as partes. E assim, o juiz determina o perito judicial, certo? O processo, ele tem um rito. Ele vai seguindo as suas etapas, aí chega no momento, as partes solicitam perícia. Pode pedir lá na petição inicial, tudo bem, mas vai chegar um momento que as partes vão fortalecer que para a decisão é necessário que seja nomeado um perito. A partir desse momento, o juiz vai deferir ou não. O que é deferir? Vai aceitar ou não o pedido de perícia. Uhum. Ele aceitando o pedido de perícia, ele já vai dar um despacho, né, informando o seguinte, que aceita o pedido de perícia, né, e nesse momento nomeia o seu perito, certo? Perito na relação de peritos ali do fórum, na relação de peritos da sua confiança, e dá às partes um prazo para que eles apresentem, indiquem os seus peritos assistente técnico e também apresentem os quesitos. Os né? quesitos. O que são quesitos? Quesitos são as perguntas, né, para o perito responder. Que vai certo? direcionar o desenrolar do processo que está em discussão. Exatamente, vai ali o perito ter um direcionamento, ele vai responder aqueles quesitos e buscar também elementos nos autos ou fora dos autos, que ele pode fazer em diligência, buscar em diligência, que vai ajudar ele nos levantamentos, nos apontamentos que ele vai fazer. E tudo isso, pessoal, tem um prazo específico. O juiz determina prazos para ambas as partes. O prazo para o perito apresentar a sua proposta inicial, porque daí vem primeiro, depois de uma análise que o perito judicial vai ter em relação ao processo e a esses quesitos apresentados, né, o momento dele apresentar a sua proposta de honorários. Mas falando em propostas de honorários, antes da gente avançar um pouquinho em relação à perícia, me fala aí, William, como é que a gente trabalha com essa questão de honorários? Porque o pessoal fala assim, se eu pegar então um processo que seja uma discussão bancária, X, se eu pegar um processo que vai discutir a questão de um sistema financeiro de habitação, vamos dizer assim, é tanto. Como é que funciona isso? Valéria, antes de entrar nessa questão dos honorários, né, você chamou atenção aí numa situação interessante, que eu acho que tem que ser falado. Porque quando da nomeação, quando do juiz, né, quando ele defere a perícia, né, e defere para que as partes façam a apresentação dos quesitos e indiquem seu assistente técnico, ele vai estipular os prazos. Né? Ele vai informar lá, 10 dias, 5 dias para que as partes apresentem os quesitos, ou 15 dias, 5 dias para que o perito aceite ou não a sua nomeação e também 30 dias, por exemplo, para ele realizar o trabalho após a aprovação da sua proposta de honorários, né? Após o seu aceite. Então, prazo na justiça é para ser cumprido. Cumprido. Tá? Então, a justiça não acode quem dorme. É assim que dizem, né? Então, prazo tem que ser cumprido. Porque se você não cumprir, você está deixando de cumprir o quê? Uma decisão judicial. Não é isso? Isso. Você já está cometendo em falha. Então, nós temos que realizar o trabalho de acordo com aquilo que o juiz determinou. Tá? Então, se o juiz determinou 30 dias, tem condições de realizar em 30 dias? Vamos realizar. Não tendo, chegou tá vencendo os 30 dias. O que eu faço agora? Paro o trabalho e falo pro juiz que não deu tempo? Não. Aí, nesse momento, eu vou peticionar ao juiz, informando a ele que devido ao atraso do processo, devido à quantidade de documentos, uma série de situações que podem acontecer, solicita um prazo adicional do mesmo tanto que ele determinou de realizar a perícia, por exemplo, 30 dias, 45 dias, né? Seja o que for necessário ali. Sim. Né? Então, isso aí tem que ficar bem claro. Tá? Você não pode deixar seus prazos
ultrapassarem ou deixar de cumprir. Tá? Sim. Porque você está atendendo decisão judicial, você, perito, é auxiliar do juiz, né? Se você é auxiliar do juiz, vamos conversar com o juiz, vamos mostrar para ele, né? Vamos atender as necessidades ali. Isso mesmo. Mas aí, pessoal, tudo isso, né, não é só pegar o processo lá, elaborar a planilha, sair calculando que tá tudo certo, não. Nós temos aí uma particularidade na perícia contábil, que está prevista no nosso Código de Processo Civil, que é o artigo 464 a 480, não é isso, William? E juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade também. Eu não falei ainda dos honorários que você falou. Vou deixar isso para um momento mais oportuno, porque a perícia, daqui a pouco eu falo, a perícia ela não é mercenária. Ela está ali para atender a justiça, né, para que se faça justiça. Então, daqui a pouco eu falo um pouco dos honorários contábeis, sim, a proposta de honorários. A gente volta nesse momento, porque para poder desenrolar também a gente tem todo um parâmetro, né, das nossas regras periciais. Isso, e é importante você falar nisso, quando você cita o Código de Processo Civil, você cita as normas brasileiras de contabilidade, isso é muito importante, porque essas normas, esses artigos do CPC, do Código de Processo Civil, eles que vão dar embasamento para que você possa ser orientado nas suas respostas, no seu trabalho. Tá? A NBC TP01 estabelece as regras do perito, e a NBC PP01 das normativas das apresentações dos laudos periciais, né? Então tudo isso tem que ser observado. Nós, peritos, também trabalhamos com normas. Com normas. Certo? Nós somos nós somos legalistas. Né? Muito exatamente. Bem. Né? Então, porque tem um Código de Processo Civil que rege todo esse processo da perícia, que é essencial o perito ter noção, saber, né? Nem noção, saber mesmo a fundo tudo aquilo que se refere à questão da sua profissão, que naquele momento você está como perito. Então, como é que você deve proceder em relação ao desenrolar dos quesitos, em estabelecer o momento de se organizar para a elaboração do laudo pericial. Calma que eu estou avançando, mas nós vamos chegar lá. E aí, voltando nesse contexto, com todas as normas já estabelecidas, que a gente já tem ciência, como é que a gente dirige processo? Porque o Código de Processo Civil fala que o perito tem um artigo próprio para isso. Eu não me lembro agora se os artigos, cada artigo, né? Mas tem um artigo que diz o seguinte: pode o perito utilizar-se de todos os meios possíveis, legais, é claro, né, para obter as informações necessárias. Né? Então, o perito está amparado pela lei para realizar o seu trabalho. Tá? Então, ele tem embasamento legal. E nós temos, pessoal, que atender isso, atender as normativas. Então, você está querendo me dizer que dentro de um processo, alguns quesitos foram apresentados, porque a gente segue a questão, né, dos quesitos, organizações das informações que às vezes o juiz também coloca. Se eu não tiver provas, documentos que me dê sustentação para sustentar o meu laudo pericial, eu posso solicitar. Sim, é importante você falar, porque todos os apontamentos que você colocar no seu laudo pericial, você tem que ter condições de provar aquilo. Sim. Né? Você tem que ter condições de falar, por que, por exemplo, que o proprietário de uma empresa não pode utilizar o seu cheque pessoa jurídica, nem sei se usa cheque mais hoje em dia, né? Mas não pode usar o seu cheque pessoa jurídica para pagar a sua conta do restaurante pessoa física. Pode ou não pode, senhor perito? Vai perguntar ali. Você vai falar não. Pois existe um princípio contábil que estabelece, que se chama princípio da entidade, né? Que estabelece a diferenciação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Né? Então, tudo que você colocar no processo, no seu laudo pericial, pessoal, tem que ser comprovado. Né? Então, por isso que você foi nomeado, porque você é uma pessoa conhecedora de determinados fatos. Você é conhecedora da ciência contábil, né? Da tecnologia contábil. Então, você tem que
dar respostas sólidas. Então, assim, não basta só, né, apresentar cálculos, planilhas, porque a perícia, gente, não é só cálculos. Acontece de pegarmos perícia e não ter uma planilha. É só mesmo o desenrolar da documentação, provas que comprove, né, em relação aos fatos ali, se ao menos a gente apresentar a perícia contábil. Mas não é só isso, a gente também tem o lado da gente ter todo o conhecimento e ser registrado no CRC, ter as informações, né, técnicas, contábeis, para que possa nos orientar na elaboração do laudo, é isso? Então, você está falando aí como ser perito, né? Pelo que eu estou entendendo. Como que nós vamos ser peritos? Como que a pessoa vai ser perito? Eu estou aqui com os estudantes, né, de contabilidade, estão lá no 8º período, e eles querem saber como que eu posso ser perito? Como que eu posso trabalhar nessa área? Né? Então, é bom falar sobre isso. Então, eu tenho que estar registrado no CRC. Então, nós temos alguns requisitos. Né? Tá. Nós temos alguns requisitos. Não é só chegar e colocar lá que eu sou perito, e quero fazer, que eu sei fazer isso. Eu vou pôr lá no meu liquidinho que eu sou perito. Pois é, mas tem que ter aí a certificação. Sim. Por exemplo, nós temos que ser habilitados legalmente, moralmente. Né? A questão da moral é que estriba a sociedade. Sim. Né? Aquilo que você faz, você não é corrompido, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que está ali, que cumpre os seus deveres. Ética. Né? Ética, exato. A ética, nós temos que atender aquilo que determina o código de ética da contabilidade. Né? E nós temos um código de ética no Conselho Regional de Contabilidade, no Conselho Federal. E nós temos que seguir. Sim. Né? Ética, temos que cumprir. Se nós formos fora da ética, nós seremos punidos por isso. Sim. Né? E legalmente, habilitar legalmente. O que é isso? Primeiro, o Código de Processo Civil fala que você tem que ser bacharel em ciências contábeis. Mas eu sou técnico que tem muita experiência. Né? Ok, pessoal. Você é técnico, às vezes sabe mais do que eu que tenho conhecimento, sou bacharel em ciências contábeis. Sim. Né? Porém, o Código de Estabelece Civil fala que é prerrogativa de quem tem curso superior. Né? Então, já primeiro limitador aí. Né? Então, já está ali, já está habilitando. Bacharel em ciências contábeis. Depois, estar registrado no Conselho Regional. Então, você tem que tirar a sua carteirinha de contador. Certo? Para poder exercer a profissão. Okay. E depois ainda, ser cadastrado no CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Certo? Porque daí você já está habilitado legalmente. Você já fez o seu curso de Ciências Contábeis, você se registrou no Conselho Regional de Contabilidade e você se registrou também no CNPC. Né? Então já se habilitou para isso. Então já tem condições legalmente de ser habilitado, de exercer a profissão. Após isso aí, dona Valéria, cadastrar no tribunal. Né? Vai no Projude, vai no TRT, né? E faz o seu cadastro. Como perito. Como perito. Né? Aí você vai... mas e aí, como que eu vou saber se eu vou trabalhar ou não? Aí o juiz vai te nomear. Certo? Você vai sair na lista do tribunal como perito, tribunal no TRT, e aí você vai ser nomeado pelo alguma juiz. comarca, né? O juiz de alguma vara vai te nomear. Tá? Sim. Olha só que bonito, né? Eu falo, contabilidade, gente, não tem como. Eu sou suspeita por falar, porque é bonito demais de se falar, né? É um leque de informação, é um leque de coisas que vocês podem fazer e trazer para a sociedade um trabalho belíssimo. Mas aí, me conta aqui, William, uma questão que eu fiquei em dúvida. Na hora que nós estamos lá, discutir, eu sou perita, fui nomeada e tal, você está analisando o processo, foi apresentado os quesitos, aí nós vamos voltar agora, sabe aonde? Nos honorários. Porque daí chegou o momento da gente falar dos honorários, porque eu já posso ser perita, fui nomeada, já tem um contexto, um processo. E aí agora é só eu colocar o valor lá, né?
Não é assim? Muito bom. Todo mundo só pensa nos honorários, Só né? pensa nos honorários. Me conta Então- um pouquinho desse cenário dos honorários. Os honorários. Então, maravilha. Então, você falou do rito ali, né? Então, o PROSEG segue suas fases. Então, o juiz agora aceitou a perícia, né? Voltando lá naquele assunto, Sim. o juiz deferiu a perícia e nomeou o perito, deu um prazo de 5 dias para ele informar se aceita o trabalho ou não, né? Se aceita a incumbência de realizar o processo, e determinou que as partes apresentassem quesitos, indicassem assistente técnico. Não é isso? Aí o perito vai fazer uma petição respondendo que aceita. A partir desse momento, foram apresentados os quesitos? Foram. Então, aí agora o perito tem condições de realizar a sua proposta de honorários. Agora, dona Valéria, Sim. não é fácil, você vai falar assim, eu quero cobrar tanto. Não, não é assim, né? Mensurar o trabalho não é fácil, não é isso? Então, nós temos algumas condicionantes para isso, né? Primeiro, você vai ver o volume de trabalho que é para ser realizado, vai ver as partes que estão envolvidas, né? E a perícia não é só você falar assim, 1 hora de perícia é R$600, é R$500. Não, não é isso. Né? Não é isso. Envolve muitas outras coisas. Envolve que o seu trabalho vai ser analisado por outros peritos, né? Vai estar ali para ser julgado, para ser analisado, né? Envolve conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Isso, exatamente, o conhecimento, as partes envolvidas e o volume daquilo, o que se pretende provar. Então, a responsabilidade do perito é muito grande. Isso aí tem que ser mensurado no seu trabalho. Certo. Tá? Tem que ser mensurado. Nós temos algumas... nós temos aqui em Goiás, por exemplo, a associação ASPECOM, que é a Associação dos Peritos Contábeis, né? Sim. Não sou procurador da ASPECOM, mas estou falando aí, fazendo propaganda para a ASPECOM, né? Mas Sim. é que eu gosto muito da ASPECOM. E a ASPECOM divulga uma tabela de honorários. Certo? Para a hora do perito é X, para a realização desse trabalho é Y, tal, e ele vai listando ali. Tá? Então nós temos também o ESESG, o Sindicato dos Contadores também tem uma tabela para a proposta de honorários, né? E uma série de situações. Então, e você, pela sua experiência também, pelo trabalho que vai ser realizado. Então a proposta de honorários, ela é uma previsão. Sim. Ela é uma previsão do que vai acontecer, né? E de quanto você vai mensurar para realizar aquele trabalho. Então, você erra para mais ou para menos? Pode acontecer. Sim. Né? Às vezes você faz uma proposta ali pedindo valor X e aí fala, nossa, como que eu fiz isso? Olha só, foi muito barato. Né? Que eu levei prejuízo nesse processo. Acontece. E acontece o contrário também. Sim. Né? Então, feita a proposta de honorários, aí o perito apresenta a petição para o juiz, apresenta no processo, e as partes o juiz vai mandar ouvir as partes aceitando aquilo ou não, aí elas vão ou impugnar, né, e pedir para redução, ou então aceitando, o juiz vai determinar o depósito judicial. Tá? Aí já cai na minha conta. Não. Gente. Cai numa conta judicial, onde o perito, após a realização do seu trabalho, após a apresentação do laudo, vai pedir o levantamento, né? E o juiz vai determinar a liberação do alvará dos honorários. Após a entrega do laudo. Mas todo pode acontecer... trabalho. Isso, pode acontecer também de você pedir, porque às vezes você vai ter um custo ali inicial, você pede a liberação de 50% dos honorários. Né? O juiz muitas vezes determina. Lembrando, pessoal, que não é somente pedir, vamos colocar aqui, tem que deixar bem claro o motivo da questão de você querer esses 50%, demonstrando que às vezes você tem que fazer uma diligência, sair do lugar que você está, procurar documento, ir até o local, enfim, demanda várias situações onde você vai colocar na sua proposta todas as preliminares que te dá o direito dos seus honorários, não é isso? Isso, porque algumas perícias demandam de diligência. Demandam de diligência. E essa diligência tem custo. Né? Às vezes você vai num outro município, numa outra comarca,
né? Tem custo de viagem, Sim. hospedagem, alimentação, combustível, né? A perícia às vezes é muito grande, você precisa de pessoal de apoio, né? Para te ajudar no levantamento documental. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Por isso também entra na mensuração. Sim. Certo? E aí você pede esse adiantamento justamente para cobrir essas despesas iniciais. Tá? Então, que fique bem claro, né, que há um motivo para isso. Sim. E outra coisa, mas aí o perito pode receber e aí não fazer o processo, não realizar o trabalho. Pessoal, o perito já está compromissado nos autos. Desde o momento que aceita. A partir do momento do seu aceite, ele já está compromissado. Né? Então, há toda uma situação aí. O juiz pode intimá-lo para apresentar o laudo, que vai intimar com certeza, fazer uma representação nele no Conselho Regional de Contabilidade, se ele não fizer o trabalho e não devolver o dinheiro, né? Por acaso se precisar, os honorários que ele já recebeu, né? Deixar puni-lo, não nomeando ele novamente, sendo essa a sua profissão e você ficar aí afastado, ao juiz te deu uma punição que ficar 1 ano, por exemplo, sem realizar trabalhos periciais. Nossa, como que vai ser isso? Né? Ou proibir você de trabalhar naquela comarca. Então. É interessante. Isso é triste. Ou também te punir que você pague em dobro aquele prejuízo que deu. Né? Tudo isso são punições. Né? Então, nós não estamos, né, como perito, isentos dessas punições. Valéria, o trabalho pericial, ele é de grande responsabilidade. Tá? A pessoa que quer trabalhar com perícia, ele tem que estar sabendo que ele vai realizar um trabalho para a justiça. E é um trabalho, pessoal, excelente se fazer, mas você tem que ser compromissado. Por isso, uma das habilitações é a moral e a ética. Tá? Porque você está compromissado ali e tem que realizar esse trabalho com perfeição. Ótimo, tá? Foi bom você ter falado isso, porque não é simplesmente, né, passar pela formatura, pegar o diploma, se adequar, se organizar, estudar e tá ali como perito, tá apto, vai lá, coloca seu currículo, se apresenta à justiça e não fazer, né, todo o trabalho corretamente. Isso mesmo, o compromisso com a justiça é uma coisa séria, porque você está trabalhando com patrimônio de pessoas. Né? Você vai, o seu trabalho ali pode, né, ele pode transferir os bens de um para outro. Né? E olha a sua responsabilidade nisso. É sério. Né? Você faz um trabalho ali sem compromisso algum, né? A pessoa está com uma dívida aqui de R$1 milhão, você vai falar que já foi quitado e tal, e não foi quitado, e você não tem como comprovar isso e tal. Olha o que você fez. Né? Então, cuidado. É muito sério o trabalho pericial, mas assim, é sério, mas é bom de se realizar. É gostoso de tá? fazer. É uma área da contabilidade que eu aconselho, que eu gosto muito, que eu oriento as pessoas para trabalharem, porque é um nicho de mercado. Sim. Tá? E carente. Apesar, pessoal. dona Maria, que tem muitos peritos. Tem, né? Na estado de Goiás nós temos peritos demais, mas mesmo assim são poucos. Porque há muito processo. Sim. Né? Não sei se nós participamos agora lá no Conselho Regional de Contabilidade, Sim. Né? E daqueles cursos que tiveram, das palestras, Sim. Né? E você viu a quantidade de peritos que compareceram ali. E mesmo assim, faltam peritos no mercado. Falta perito no mercado. Né? Faltam peritos. Mas agora, depois de toda a nomeação, você apresentou a proposta, né? Todo mundo aceitou, não teve briga, já está lá depositado, vamos trabalhar. Mas para trabalhar, nós vamos contar um pouquinho desse bastidor da perícia contábil. William, vamos falar um pouquinho desse bastidor lá, o que acontece nesses processos, como é que é desenrolar e tal, que chega. Vamos contar um caso curioso que aconteceu com você como perito. Você sendo nomeado, você já aconteceu de pegar a perícia assim e falar assim, não, esse processo aqui eu não vou trabalhar nele, eu não sei, algo desse gênero? Então, me conta um pouquinho aí. Assim, não, aconteceu vários casos, tem N situações que a gente às vezes não expõe, né, que não demonstra aquilo ali. Por isso que a ética e a moral tem que estar dentro de você. Sim. Tá?
porque você é uma série de situações aí que não é interessante falar. Sim. Né? Mas acontece várias situações. Por exemplo, você pega um processo para realizar e no decorrer do processo você vê que o processo não é só contábil. Uhum. Ele pode ter uma parte agrônoma, por exemplo. Uhum. Né? Ele pode ser. Nós estamos falando aí de um silo, né, do armazém, chamado armazéns gerais antigamente. Né? Então você vai fazer um levantamento ali de estoque. Uhum. Né? Então as partes estão falando que o estoque regulador do governo que foi colocado ali está com uma diferença. Né? Então quando você vai fazer o levantamento, você vai falar, entrou tanto aqui de milho. Uhum. Né? E nós temos tanto de saída, tantas notas fiscais comprovando a saída. Porém, deu uma diferença. Deu uma diferença de peso aqui, deu uma diferença. Tá? Aí, ok, contabilmente você constatou a diferença. Mas pode acontecer que ele sofre perda de umidade, né? Perda de qualidade, né? Algumas situações que deu problema no milho ali e perdeu o peso. E aí você, contador, não pode afirmar isso, mesmo tendo conhecimento. Uhum. Porque essa aí não é uma habilitação sua. Certo. A sua habilitação é provar ali das notas fiscais o que entrou, o que saiu. Aí teria que ter sido nomeado, ou então você contratar um agrônomo para que ele possa emitir o laudo ali do que teve de perda, né, para provar ali que a diferença foi devido a esse caso. Ótimo. Né? Então é interessante falar isso, porque mais aí, dona Valéria, a responsabilidade não transfere para ele do seu trabalho não, viu? A responsabilidade continua sendo sua. Por isso essa pessoa tem que ser de sua confiança e comprovadamente conhecedora do assunto. Entendi. Tá? Mas você também, como perito, pode se excusar de fazer um processo, uma perícia? Em que momento que você pode fazer isso? Você está no meio do processo, está fazendo, você não quer fazer mais isso aqui não, vou devolver? Não, assim, é legal, essa pergunta é interessante, porque nós temos aí o impedimento e a suspeição. Sim. Né? Esse cabe ao juiz, ao perito, né, que estão ali nessa parte de decisões. Então, o perito, ele pode, por exemplo, estar impedido de realizar um trabalho. Ele pode estar impedido, porque pode ser que a perícia para ser realizado é num processo de um parente seu, do seu irmão, né? Ali, e ele está ligado diretamente àquilo. Será que os apontamentos do perito podem até ser imparciais, mas vai gerar dúvida nas pessoas que estão ali lendo aquele laudo. A outra parte, principalmente. Olha, peraí, eu descobri que esse perito é irmão do réu ou do autor? Uai, como assim? Então, pessoal, eu estou impedido de realizar o trabalho e eu, quando for nomeado, por isso que você tem uns 5 dias. Você tem uns 5 dias ali para analisar o processo, fazer sua proposta de honorários e ver se você pode realizar esse trabalho. Porque daí você vai falar, excelência, o perito deixa de atender, deixa de realizar o trabalho por foro íntimo. Né? Então, quando você fala foro íntimo, você não precisa falar que é irmão, que é amigo, que é inimigo. Citar nada. Só falar que é foro íntimo. Certo. Né? Porque senão eu poderia achar uma pessoa lá que é meu inimigo, falar, puxa vida, agora sim, eu vou descontar tudo aqui. Né? Eu não tenho inimigos, né? Mas poderia falar, peraí, eu vou descontar tudo aqui agora. Aí meu inimigo, vou falar, não, eu estou impedido de realizar o trabalho e eu tenho que ser bem claro nisso aí. Entendi. Tá? Me lembrou muito um caso. Olha, eu contando, gente, tô fofocando. Nós pegamos o processo, fui nomeada como perita, e aí você entrou como... Não, você estava, né, como perito judicial. Era assim, você lembra? Que nós dois teve que... Eu não me recordo, eu lembrei desse caso. Ah, sim. E aí eu tive que sair fora. Não foi isso. Eu fui nomeado num processo onde você realizou os cálculos da peça vestibular do advogado. Ah, sim. Então você era perita assistente desse processo. Isso. Né? E você foi nomeado perito. Eu fui nomeado perito, o juiz determinou que fizesse a proposta de honorários.
Sim. Né? E aí, quando eu peguei o processo, naquela época não era digital. Não. Né? Eu teria que ir lá no processo, lá no fórum, pegar o processo, levar até o meu escritório para fazer os apontamentos ali. Sim. Quando eu peguei o processo, até mesmo lá no balcão do fórum ali, da vara, eu já fui folheando o processo, falei, peraí. Aí quando eu vi, pessoal, tinha o cálculo realizado pela doutora Valéria. E aí eu falei, gente, mas o que é isso aqui? Aí levei para o meu escritório, fui olhar a quem era o assistente técnico, a Valéria. Falei, puxa vida, esse processo tá fácil demais de fazer, né? Né? Mas aí, pessoal, eu fiquei suspeito no processo. Entrou com processo de suspeição. Né? Quer dizer, enquadra no processo de suspeição. Né? Porque se eu realizar essa perícia, o que vai acontecer? Uma das partes pode falar, pode me conhecer, pode conhecer a dona Valéria e falar, peraí, o perito Foi isso mesmo. é esposo da dona Valéria, da perita assistente? Isso é muito suspeito, não é? Porque eu poderia pegar os seus cálculos e jogar no meu laudo. Né? Então, eu tive que excusar o trabalho, eu tive que sair do trabalho, dispensar, por foro íntimo também. Né? E apesar disso, eu estou pensando aqui, era um processo interessante, um processo de um valor até considerável. Sim. Então, eu acho que nesse processo aí, você me deve os honorários, porque eu tive que recusar porque você era assistente técnico. Como né? assim? Uai. Não, gente, prescreveu. Não tem mais esse assunto. Entenderam? Passou. Perdeu o prazo. Rolou. Não tem mais. Mas voltando à conversa aqui, eu acho que já foi para um lado que não estava aqui na nossa conversa. Eu acho que é interessante nós voltarmos nisso, viu? Tá bom. Mas aí, pessoal, esclarecendo um pouquinho esse cenário da perícia, né? Vamos deixar aqui, William, uma frase, um contexto aí da perícia para a gente poder finalizar, porque chegou na hora. Assim, dona Valéria, eu acho, primeiro eu queria falar uma situação aqui, porque nós falamos tanto em perícia e apresentar tudo ao juiz, né? Sim. E nós não falamos o que é apresentado para o juiz. Né? Verdade, né? Então, é importante nós falarmos isso, porque o seu trabalho, o trabalho do perito, ele se materializa num documento que se chama laudo pericial. Isso. E esse laudo pericial, ele é juntado ao processo. Né? Então, vem o laudo ali, e o laudo tem suas formalidades, certo? As NBCs, acho que é a PP01, estabelece as normas. Tem o prólogo de encaminhamento, identificação das partes, identificação do perito, quesitos, resposta aos quesitos, preliminares, conclusão e anexo, se houver anexo. Tá vendo? Eu queria só fazer a proposta e começar o trabalho e tava tudo certo, né? Não, a gente tem que apresentar o final. É isso, nós temos que... a conclusão. Temos que atender às normas, né, para que o laudo seja considerado um laudo de qualidade. Não é isso? Porque a qualidade do perito, né, transcreve a qualidade do seu trabalho. Isso. Né? Então aí nós temos que seguir aquelas normas ali. E foi bem lembrado, porque o laudo pericial também, a gente tem que deixar bem claro aqui, pessoal. Fazer um laudo tem que ser um laudo bem objetivo, um laudo claro, onde que apresenta mesmo para o juiz toda a demanda que está ali na discussão do processo, de formas que todos que estão envolvidos vão ler e entender o que o perito judicial está deixando concluso ali para o juiz, porque é sério você apresentar esse laudo, né? Porque as pessoas que não entendem de cálculo, não entendem de índice, ou não entendem a linguagem contábil, podem não saber aquilo que você transcreveu ali, você colocou no seu laudo. Né? Então, você tem que ser bem claro, a tecnologia contábil, ela é para contadores. Né? Então, como que você vai transcrever no seu laudo ali para pessoas que não são contadores? Não é isso? Você coloca lá, fala em rédio, fala em patrimônio, fala em débito. Entrou um dinheiro no banco que é débito. Mas peraí, gente, tá errado. Porque se eu pegar meu extrato aqui e ver um débito ali, eu sei que saiu dinheiro da minha conta. Mas a tecnologia contábil é o contrário. É o contrário. Né? Então você tem que passar uma linguagem cristalina.
certo? Que as pessoas possam entender. Não só contadores, as pessoas que não são contadores também. Também. Isso é importante. Tá? Eu sei que o aluno sai da faculdade, quer trabalhar com perícia, que ele não tem experiência, né? E também nós não temos esses cursos de cálculos judiciais, de liquidação de sentença, não de pegar ali uma decisão judicial, interpretar aquilo, o juiz manda fazer aquilo outro. Não temos cálculo, não temos cursos para isso. Né? Raramente você encontra um curso que explica fazer isso. Por isso você tem que fazer o seu network, você tem que conversar com peritos, conhecer outros peritos para que te oriente. Sim, né? Isso é de suma importância. Você agregar o que você tem de conhecimento com quem tem prática e conhecimento. Isso fortalece muito a questão pericial, onde você está envolvido. Porque há questões que às vezes você analisa, você não desperta para alguns pontos. E é importante trocar ideias, é importante você sentar com quem realmente, né, conhece, demonstra para quem está começando essa carreira, né? E o conhecimento, Valéria, ele tem que ser transferido. Sim. Né? Nós temos que transferir para as gerações de peritos que estão começando aí aquela situação, o que é, como que funciona, como se faz o cálculo, isso tem que ser transferidos. Eu tive na minha vida, né, uma pessoa, nós tivemos uma pessoa na nossa vida que eu falo que foi um anjo. Um anjo, né? Verdade, que foi mandado para nós, que ele nos orientou. Sim. Né? Teve um perito, pessoal, que se chama Anésio Ferreira de Oliveira, um grande perito no estado de Goiás. Que saudade, né? Seu Anésio. Isso, um grande perito, é famoso aqui, ele já foi contador do fórum, ele trabalhou conosco por mais de 10 anos. Foi. Né? Nos orientou, mostrou para nós como realizar a perícia, como ser perito, e ele privava muito pela ética. Então, assim, eu sou muito agradecido ao seu Anésio. Eu não posso falar de perícia sem falar no seu Anésio. Verdade. Né? Porque ele nos colocou nesse mundo da perícia, certo? Nos orientou, nos ensinou a fazer cálculos. Sim. Porque quando eu comecei a trabalhar com perícia, eu fiz pós-graduação em perícia judicial, auditoria, e eu já trabalhava como auditor interno do Banco Fiat do Brasil. Sim. Né? Eu trabalhava ali e fazia auditoria. Né? Quando saí, fui fazer pós-graduação em perícia e me apaixonei pela matéria. Né? E aí fui trabalhar com isso. Né? E aí conheci o senhor Anésio. Sim. Né? E não sabia realizar cálculos. Não. Né? Eu sabia aquele contábil. Né? Nossa, gente, a experiência, né? O que conta? Quando nós começamos, pegava as ações de sistema financeiro de habitação, e tinha, assim, várias planilhas. Era assim, nesses processos, era em torno, assim, de 10 planilhas que a gente apresentava, com todo o desenrolar da lide. E aí, eu demorava assim, né? Lógico, porque estava iniciando, nós vamos demorar, até que você entende, até que você monta e tal, fazia e tal. Aí, ia sentar, assim, seu Anésio, vamos trocar uma ideia, que tá acontecendo isso no computador. E ia sentado do lado. Dona Valéria, isso aqui tá errado. Essa soma aqui tá errada, essa divisão tá errada, aqui não é assim. Eu ficava assim, gente, porque ele não mexia no computador. Eu assim, como que tá errado? Tá na fórmula, assim, tá errado, faz de novo aí. Aí fazia de novo e tava errado, você lembra? Lembro. E você demorava muito tempo para fazer essa planilha? Sim, demorava muito tempo. Gente, era quase 20 dias para fazer essas 10 planilhas. E hoje, você faz ela em quanto tempo? 2 horas. Olha, 20 dias para 2 horas, né? Então, assim, experiência. A experiência, né, pessoal? Como ele mesmo dizia, eu tenho muito mais janeiro do que vocês. Ele falava isso, eu nunca esqueci. Eu falava mesmo. Né? Então, assim, seu Anésio, muito obrigado pelos ensinamentos, pelas orientações. Isso. Sou muito agradecido ao senhor na nossa profissão. Sim, tá? Nosso grande abraço aí, seu Anésio. Isso. E agora, amor, que é a hora de você dar uma deixa. Eu queria antecipar, né? E o tanto de assunto que surgiu, gente, e foi tudo maravilhoso o contexto. Mas isso, amor, também serve muito para nos alertar o segundo episódio da perícia contábil, porque tem muito assunto aqui para ser dito.
de perícia. Esse podcast hoje é mais assim uma questão introdutória, né? Sim. Porque há tanta coisa para se falar em perícia. Sim. Né? Nós falamos aqui de um modo geral. Né? O que acontece muito rápido também. Muito rápido, é. Mas há várias situações que nós temos que falar sobre a perícia, sobre os desafios, né? Sobre, principalmente hoje com a inteligência artificial. Né? Não é mesmo. Olha só, eu tive um aluno que chegou a questionar para mim, falou assim, professor, se eu jogar aqui no chat GPT, ele faz o laudo para mim. Tá prontinho. Tá pronto. Falei, peraí, pessoal, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Isso. Ela é uma ferramenta para que você utilize. Porém, ela não é o perito e nem a perita. E tem que deixar isso bem claro, pessoal. Tem que deixar isso bem claro, senão o juiz não precisava nomear. Sim. Né? Então, cuidado. Ela é uma ferramenta a qual nós temos que utilizar. Lembra quando começou os computadores? Todo mundo falava, agora o computador vai acabar porque tudo vai estar aí no computador. Era. E foi o contrário, né? O computador veio aí para ser uma ferramenta do contador. Hoje tudo é tecnologia. E a IA, pessoal, a inteligência artificial, também é mais uma ferramenta para te ajudar, para simplificar o seu trabalho. Mas ela não é o perito, viu? Tomem cuidado com isso. Deixar isso bem claro mesmo. Tem que deixar bem claro, e você que é o perito ali que tem a responsabilidade de responder. Tá? Então, assim, esse aluno me falou isso, eu tomei até um susto. Falei, gente, peraí, não é por isso, não é por aí. Não é temos que usar sim a tecnologia, mas não é ela o perito. Isso, tá? Bem claro e bem lembrado, professor. Falou tudo agora, hein? E aí, amore, vamos falar aqui, só dar uma dica para a turminha que está iniciando. A perícia contábil, ela existe, né, em vários contextos, de cursos, parte técnica. Como é que direcionamos isso para essa turma que está iniciando agora? Bom, galera, eu acho o seguinte, o perito, as pessoas que querem trabalhar com perícia, primeiramente, fazer o seu network, participar do Conselho Regional de Contabilidade, participar dos cursos, participar das convenções, estar sempre em contato com esses profissionais, certo? Ir ao fórum, visitar as comarcas, fazer inscrição no Projude, né? Tem que fazer isso. E, pessoal, não adianta. Educação continuada sempre. Não é isso? O CNPC exige que nós, contadores, façamos, no mínimo, 40 horas de estudo continuado, de aperfeiçoamento a cada ano. Então, pessoal, façam no mínimo isso, apenas 40 horas em um ano. Em um ano. É muito pouco. É pouco. Né? Então, façam. Continue estudando, porque não há como você trabalhar com perícia se não estiver estudando. E olha que nós estamos trazendo esse assunto, né, da educação continuada, praticamente em todos os nossos podcasts, porque realmente faz parte da nossa vida, da gente estar o tempo inteiro nos aperfeiçoando, lendo bons livros, indo buscar informações que te dê sustentação naquilo que você está, né, o bom profissional que você está formando aí. Todos os convidados que estiveram aqui falaram de educação continuada. Todos. E nós temos que continuar estudando. Terminou a faculdade, pessoal, é só o início, tá? É só o início, porque o mundo está mudando a cada dia. Lembramos aí que a contabilidade nós fazíamos em livros. Em livro. Né? Lançava ali, transcrevia para o livro de saída, livro de entrada, né? Fazia aqueles diários, tudo isso. Hoje não. Hoje tudo é feito ali e enviado para a Receita Federal, para o Cefaz, para a Prefeitura, tudo através dos arquivos. Isso. Né? Então, olha só, se eu tivesse parado no tempo, como que eu ia realizar uma perícia hoje e solicitar para um cliente o livro diário ali e ele me apresentar o SPED? Pois né? Como que eu iria ver isso? Como que eu ia confirmar a veracidade desse documento? Né? Então, temos que ficar atentos, temos que estudar, temos que continuar. Sim. Né? A cada momento. Se você quer parar de estudar, não trabalhe com perícia nem com contabilidade, tá? Porque é necessário. Olha o Conselho Regional de Contabilidade, a nossa presidente, o tanto de cursos que eles estão colocando para nós, né? O tanto de palestras,
né? Eu até quero parabenizar nesse momento a nossa presidente, né, a Sucena, Sim. né, por essa educação continuada que ela promove no Conselho Regional de Contabilidade. Parabéns, Lucena, por tudo isso e toda a equipe do Conselho. O ótimo trabalho que está sendo feito aí pela classe contábil, né? Isso é importante. Exatamente. Então, pessoal, vimos aí um pouquinho da perícia contábil. Prometemos aqui de trazer novos episódios, novas perguntas, esclarecimentos sobre o mundo, né, da perícia contábil, com um ótimo professor, William Santana Martins aqui. E a doutora Valéria, né, que não fica atrás, né, pessoal, tá aqui. Né, e é isso aí. Querem trabalhar com perícia? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tá? Sejam bem-vindos, vamos trabalhar sério, vamos para cima, porque o mercado necessita de profissionais competentes. De profissionais, né? Quando eu falo competente, fica parecendo, né, assim, mas de profissionais que realmente abracem a causa. Tá bom? Isso aí. Né? Então, aguardamos vocês no próximo episódio da podcast da Experts. Né? Exatamente. Exatamente. Faça os seus comentários, faça as suas perguntas, que respondemos a cada pergunta que forem feitas, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima, pessoal. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima.